Salve galera, Yags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar sobre a troca do Mark Williams. Bom, na quinta-feira passada, o Lakers fez uma troca pelo pivô do Charlotte Hornets, o Mark Williams. Muitos falaram que foi a troca, tirando a do Luka Doncic, óbvio, mas sim, foi uma puta troca, foi uma troca grande, envolveu Dalton Knecht, envolveu o primeiro round, então assim, foi uma troca expressiva. Falaram que o Mark Williams ia chegar pra ser o titular futuro do Lakers, que ia ajudar, os caras eram quatro. Só que assim, numa reviravolta maluca, o Lakers cancelou a troca. Como eu disse, o Lakers estava totalmente comprometido nessa troca, né? Foi uma troca grande, eles mandaram o Dalton Knecht, um pique desprotegido de 2031, e o Cam Reddish. Então assim, foi bastante coisa, principalmente envolvendo o Knecht, que teoricamente é um cara que tem potencial, né? Então assim, o Lakers, o que eles viram? Eles viram um pivô com muito potencial, jovem, Mark Williams tem 23 anos, vinha de jogos muito bons em janeiro, né? Pelo Hornets. Então assim, e ele também se encaixa ali na janela de Luka Doncic, que é outro jogador novo. Então o plano do Lakers, obviamente, era trocar por um pivô que poderia ser o pivô titular da franquia pelos próximos 6, 7 anos que seja. Só que essa troca, ela tinha uma condicionante. Como a maioria das trocas, o jogador precisa passar por um exame físico, ele precisa passar esse físico com um time novo. Só que assim, o Mark Williams é um cara que ele tem um histórico de lesão alto, né? Ele é um cara que jogou só 35% dos seus jogos desde quando ele entrou na liga, faz 3 anos que ele tá na liga, né? Então assim, ele jogou menos de 100 jogos, ele tem uma lesão nas costas e no pé, que eram as duas grandes, que era conhecida, todo mundo sabia, né? Inclusive o Lakers. Mas os reportes foram que o Mark Williams, parece que durante o exame físico, né, o Lakers viu alguma outra lesão que não tinha nada a ver com essas duas, que foi aonde eles meio que recusaram a troca. Só que assim, como o Lakers fez essa troca muito em cima do final da deadline, né, eles basicamente fizeram a troca faltando umas 3, 4 horas pro final da deadline, quando o Mark Williams foi fazer o exame físico, né, o Charlotte fica de um lado dos Estados Unidos e Los Angeles fica do outro lado dos Estados Unidos. Até voar, são 6 horas de voo. Então assim, a deadline, o prazo, já tinha acabado. Então assim, o Lakers ficou com basicamente duas opções. Ou você aceita o jogador que não passou no seu exame médico, ou você rejeita a troca, porque não tem muito mais o que você fazer. Então assim, eles não tiveram nem tempo de, sei lá, renegociar, pedir mais pique, alguma coisa do tipo. Não conseguiram fazer nada. E assim, quando você troca um jogador, obviamente uma situação como essa, é um negócio muito desconfortável você receber os jogadores de volta, né? Então assim, o Mark Williams voltar pra Charlotte e o Dalton Knecht e o Cam Reddish voltarem pra Los Angeles, fica uma meio torta de climão, né? Porque você volta tipo, pô, você acabou de me trocar, eu tô voltando, sei lá, é um negócio meio esquisito. Então assim, pro Lakers recusar essa troca e passar por essa situação toda, assim, a parada do Mark Williams deveria ser séria, com certeza. Essa situação não é uma situação que acontece com frequência, mas assim, até na própria deadline, a troca entre o Mavs e o Philadelphia 76ers, o Sixers teve que mandar um segundo round adicional, porque o Caleb Martin não tinha passado no exame físico dos médicos do Dallas Mavericks. Só que como foi antes da deadline, eles conseguiram fazer esse rearranjo aí e conseguiram mandar mais picks. No caso do Lakers, eles não tiveram essa sorte. Se eu não me engano, a mais recente foi a troca do Kyrie Irving quando ele foi para Boston, né? Que Boston trocou o Isaiah Thomas, mais um monte de coisa, e um primeiro round pelo Kyrie Irving. E acabou quando o Isaiah Thomas chegou lá, ele tinha aquele problema na bacia, que eu acho que praticamente todo mundo já sabia, aparentemente era mais sério, e Cleveland pediu mais um primeiro round. Então o Boston acabou mandando 2 primeiros rounds. Só que assim, foi na off-season essa troca, então não tinha nada a ver, não tinha prazo, etc, né? Mas esse foi o mais recente. E eu acho que o último caso que eu lembro que foi extremamente parecido foi lá em 2009, que quando o Dallas Mavericks tentou trocar o Tyson Chandler para o OKC Thunder, o Tyson Chandler não passou no exame físico, o Thunder recusou essa troca, igual aconteceu com o Mark Williams, e no caso, 2 anos depois, o Tyson Chandler era tipo uma peça-chave lá do time de Dallas que ganhou do LeBron James. Então assim, acabou que ele se deu bem. Será que o Mark Williams vai se dar bem? Obviamente não, porque o time do Hornets é horroroso e eles não vão ganhar por um bom tempo. Como que fica então o Los Angeles Lakers nesse caso? Bom, o Lakers continua não tendo um pivô. Você tem o Jackson Hayes, mas ele não é assim, né, um pivô titular, de calibre titular na NBA, mas ele se tornou uma peça fundamental nesse time do Lakers. E ele vai basicamente ser o pivô titular deles lá nos playoffs. Eles também pegaram agora o Alex Len, no mercado de buyout, que também é só um band-aid, não vai resolver a situação deles, é um pivô que eu acho que ele te dá um pouco mais de defesa que o Jackson Hayes. O Jackson Hayes é mais ofensivo, o Alex Len mais defensivo. Só que assim, também não é a situação ideal, eles vão ter que resolver esse problema na off-season, com certeza. E também a gente não pode deixar de falar do Hornets, né? A situação do Hornets ficou, eu acho que até pior, porque até semana passada eles estavam vendendo um jogador com um histórico de lesão,
por 2 ativos novos, praticamente 2 primeiros rounds. Então o desprotegido e o Dalton Knecht, que vale um primeiro round também. E agora, com todo esse bafafá do caralho que deu, você tem a liga inteira sabendo que o cara é bichado, tem algum outro problema, que né, não falaram o que foi, mas tem algum outro problema sério. Então assim, o valor de mercado dele despencou. Assim, a chance do Hornets conseguir trocar esse cara é bem baixa. Né? Eu já ouvi algumas coisas de buyout, só que assim, eu não acho que eles vão dar buyout no Mark Williams, eu acho bem difícil. Só que, como eu disse, você tem um cara que você trocou, voltou pro time, então você tem uma puta torta de climão, e assim, e deu uma queimada. Deu uma queimada no cara totalmente, assim. O Hornets vai ficar com esse cara por um bom tempo, eu imagino, pelo menos até o final do contrato dele agora. Então assim, realmente foi um negócio, uma situação meio bizarra, meio atípica. Não é a primeira vez que isso acontece, mas tem muito tempo que não acontece nesse nível, né, da troca ser totalmente cancelada. A última vez, como eu disse, que aconteceu foi em 2009, então a gente está falando de basicamente 14 anos, 15 anos desde a última vez que esse tipo de situação aconteceu. E assim, eu tava falando com um brother meu, torcedor do Hornets, que como é que a NBA consegue resolver esse problema? Eu acho que assim, o único jeito é você ter talvez um terceiro médico contratado pela NBA, que não tem nada a ver, né, não é médico de nenhum dos dois times, avaliar o cara e dizer se essa lesão de fato é um negócio assim que vai durar, né, por muito tempo, degenerativas, caralho a quatro. Não acho que essa talvez seja uma solução extremamente plausível, porque o time que tá recebendo vai estar recebendo um jogador com uma possível lesão, então assim, é um negócio bem complicado, mas eu acho que eles poderiam pelo menos abrir uma exceção de poder mandar, né, e alterar essa troca, mandar um outro primeiro round, ou tirar um primeiro round que eles mandaram, alguma coisa do tipo, né, eu acho que eles, nesses casos muito específicos, eles poderiam abrir essa exceção. Sei lá. Bom, eu quero saber o que vocês acharam. Vocês acham que os Lakers fizeram a coisa certa de recusar? Vocês acham que deveriam ter tentado jogar com o Mark Williams mesmo com essa lesão misteriosa aí que ele tem? E pro Mark Williams, será que ele vai voltar a jogar no Charlotte Hornets? Vai voltar a jogar no nível que ele estava jogando? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu!